Boa noite a todos, bem-vindo ao nosso canal e espero que tenhas muita paciência para poder ouvir a mensagem de Deus para a tua vida e que possa ser de grande edificação. Me chamo Lloyd e estarei aqui hoje compartilhando sobre o Evangelho da Bíblia. Muita gente hoje se pergunta o que é o Evangelho, por que se fala de Cristo, por que se fala de Jesus e por que se fala de Jesus Cristo. Um ponto muito importante de aclarar-se é que Messias, Cristo, já estava sendo esperado pelo povo de Israel antigamente. E creio que muita gente não sabe por que teve que vir Cristo. Por que era necessário que esse Messias prometido no Antigo Testamento viesse para poder salvar a humanidade? Por que a humanidade necessita ser salva por Deus? É importante começar do problema fundamental. O homem desobedeceu ao pacto de Deus por ter sido enganado por Satanás e ficou separado de Deus. E quando vamos em Jeremias 2,13, a Bíblia nos aclara que dois males fez o povo de Deus. Se afastaram do Deus vivo e cavaram para si cisternas que estão rotas e que não podem reter a água. Ou seja, que o homem vai estar trabalhando para solucionar um problema, ou seja, tapar uma cisterna quando tem uma fonte de água, se calhar detrás da sua casa ou frente à sua casa. Esse problema faz com que o homem esteja em um estado morto espiritual, tão separado de Deus, e como nos diz em Isaías 1, verso 4 em 6, com feridas podres que não estão vendadas. E segundo a medicina podemos constatar que esse tipo de feridas tem mau cheiro e as pessoas não podem aproximar-se. E o homem se separou de Deus a causa do pecado, como nos fala em Isaías 59, a partir do verso 1 ao verso 2. E esse homem que se separou de Deus a causa do pecado apresenta vários problemas, ou sofre vários problemas, como nos diz em Gênesis 3, do verso 16 ao verso 24. E desde o pecado que podemos ver que o homem foi sofrendo por vários problemas que vão aumentando a cada dia que passa. E como o homem é um ser pecador e já ficou condenado desde a desobediência de Adão e Eva, o homem não pode resolver esse problema só. O homem necessita de um ser sem pecado para poder solucionar este problema, porque o homem está morto espiritualmente, necessita de receber a vida que tinha no Jardim do Éden com Deus, como o princípio da criação, que cada ser foi criado para viver em um habitat, o peixe dentro da água, a planta plantada na terra, e o homem foi criado para estar com Deus, para habitar com Deus. Esta é a maior necessidade do homem, e por isso teve que vir esse Messias. E por que Messias? Por que Cristo? E por que teve que vir na Terra? Primeiro, em Gênesis 3,15, nós podemos constatar que depois do homem ter pecado, Deus prometeu que enviaria um ser, ou seja, a semente a semente da mulher era o que devia destruir a Satanás, ou seja, que destruiria a cabeça de Satanás. Essa semente é Cristo, podemos confirmar no que nos diz em Gálatas 3:16, mas bem diz que as promessas foram feitas a Abraão, e essas promessas podemos constatar em Gênesis 12:7, em Gênesis 22, do verso 16 a 17, que tudo que nos diz desde o princípio é Cristo. E esse Cristo significa ungido, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro profeta. E quando viajamos no Antigo Testamento, podemos constatar que reis eram pessoas que tinham o objetivo de proteger o povo, orientar o povo aonde tem que ir, o que tem que fazer. E o sacerdote era aquela pessoa que resolvia o problema do pecado do povo, e o profeta era aquela pessoa que levava a palavra de Deus ao povo. Ou seja, esses três ofícios só realizava todas as pessoas que eram ungidas para poder realizar esse ofício. E esses três ofícios mantinham o povo, ou seja, diante de Deus. Ou seja, era para manter o povo sem mancha,
mas todos eles eram humanos e todos eles também tinham que apresentar sacrifícios pelos seus mesmos pecados, digo, dos sacerdotes. E esse ser sem pecado que teve que vir, que é Cristo, ungido de Deus para a salvação da humanidade, é que é o verdadeiro evangelho, como o verdadeiro rei, é o que resolve o problema de Satanás, porque na morte de cruz de Jesus, vimos que em Hebreus 2, do verso 14 a 15, nos diz que assim como os filhos participam de carne e sangue, ele igualmente participou do mesmo para anular, mediante a sua morte, o poder daquele que tinha o império da morte, dizer, o diabo, e para livrar aqueles que pelo temor da morte estavam sujeitos à servidão. Ou seja, que o homem se separou de Deus, tornou-se a ser um filho de Satanás, escravo do pecado e morto espiritualmente. Ou seja, que o homem hoje em dia, por estar separado de Deus, tem que viver em escravidão por ter desobedecido a Deus. E Jesus, quando morreu na cruz, derrotou esse poder de Satanás sobre o ser humano. Ele morreu e verdadeiramente não é que Jesus morreu, é que na cruz Satanás foi morto aí, Satanás foi derrotado aí na cruz. E como verdadeiro sacerdote resolve o problema do pecado, e como resolve o problema do pecado? Através do seu sangue. Por isso é que era necessário que morresse alguém sem pecado para que limpasse, ou seja, que no nosso cotidiano não podemos usar um pano sujo para limpar algum lugar, não é um ser pecador que pode salvar um outro pecador, é necessário esse ser sem mancha, que é Cristo, viesse por nós. E como verdadeiro profeta que resolve o problema da separação de Deus, ou seja, é a palavra viva. Este é o caminho vivo que nos dá acesso ao lugar em que tínhamos antes, ou seja, viver com Deus, estar à imagem e semelhança de Deus e estar junto com Deus. Como verdadeiro profeta, ele abriu o caminho para que pudéssemos encontrar-nos com Deus, como diz em João 14:6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, só através do Messias nós podemos chegar ao Pai. É aquele que resolve o problema que vem como consequência de Satanás, o pecado e a separação de Deus. E Satanás quer uma só coisa. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, podemos verificar no instante. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás só quer impedir que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, porque quando as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, estarão entendendo que esse Messias solucionou todo o problema, que é a raiz de todo o problema que o homem sofre hoje em dia. E chega a esse entendimento porque ele quer receber a glória que deve ser dada a Deus, porque desde o princípio, quando estava com Deus, ele criado com esplendor e as suas vestiduras eram preciosas, era o selo da perfeição, subiu no seu coração ter um lugar maior do que Deus. Ou seja, Deus prometeu enviar ao Messias, e esse Messias, a Bíblia demonstra mais de 300 profecias do Messias que viria, e o povo de Israel já esperava. Fala sobre o seu nascimento, o seu padecimento, a sua morte, a sua ressurreição, o Espírito Santo e o seu retorno, ou seja, a sua segunda vinda para buscar a sua igreja. E o Antigo Testamento nos promete que absolutamente deve vir esse verdadeiro rei, esse verdadeiro sacerdote, esse verdadeiro profeta. E possivelmente muitos cantam Rei de Reis, outros cantam Senhor dos Senhores, mas verdadeiramente não sabem por que esse é Rei de Reis, ou por que é sumo sacerdote, ou por que é Senhor dos Senhores. E essa promessa já foi feita em Gênesis 3:15, como estávamos dizendo, e a Bíblia demonstra que esse Messias viria solucionar o problema do pecado em Isaías 53, do verso 5 a 6. Uma das razões que nos
ajuda também a ter certeza de que o problema da enfermidade, o problema de dores físicas, o problema econômico e problemas matrimoniais são problemas que vêm como consequência do homem estar separado de Deus. E quando nós vamos em Isaías 53, a partir do verso 4 até o verso 6, diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então aqui podemos constatar que esse Messias levou toda a enfermidade, todas as dores e solucionou esse problema do pecado que nós tínhamos, que nos separava de Deus. E todo o povo de Israel já esperava o Messias. Todos os judeus, os gregos, todos eles já esperavam o Messias, ou seja, o Messias que havia de vir é um evangelho que já havia sido pregado em todo esse povo que existia antigamente, antes da vinda do Senhor. E podemos constatar em João 4:25, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana diz que já sabe que esse Messias vem. Ela já sabia que Cristo viria e sabia que quando esse Messias viria, aclararia sobre outras coisas, sobre todas as coisas que Jesus falava naquele momento. Mas essa mulher entendeu que quando Jesus disse que eu sou o que falo contigo, que esse Jesus que estava à frente dela era o Messias. E quando vamos em João 12, no verso 12 também, até o verso 13, a palavra de Deus nos diz: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Supostamente o povo de Israel já sabia que este Jesus que viria é o verdadeiro Rei, que viria solucionar o problema, então ele devia ser adorado. Neste instante, eles adoravam porque reconheceram que Jesus era o Rei de Israel. Mas quando avançamos, podemos dizer que este foi o mesmo povo que disse: crucifica-o. E se chegamos em Atos 1, do verso 6, verso 6, aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles sabiam que a única pessoa que poderia restaurar o reino de Israel era Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Por que dissemos que Jesus é o Cristo? Porque a vida de Jesus foi para demonstrar tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento através dos profetas. E quando vamos em Gênesis 22, do verso 17 a 18, Deus fala de uma descendência de Abraão. E se vamos em 2 de Samuel, Deus fala em 2 de Samuel, capítulo 7, do verso 8 a 16, Deus fala de uma descendência de Davi. Ou seja, esse Messias que viria seria semente de Abraão e semente de Davi. E isso se cumpre em Mateus 1. Mateus capítulo 1, versículo 1. E em Isaías 7,14 nos fala que nasceria de uma virgem. E quando vamos em Mateus 1, do verso 18 ao verso 23, vimos que ele nasceu de uma virgem. E quando vamos em Miqueias 5, verso 2, fala do nascimento de Belém, mas podemos entender melhor quando chegamos em Mateus 2, do verso 1. E também foi profetizado que ele seria vendido por 30 peças de prata, ou 30 moedas de prata. Em Zacarias 11, no verso 2 ao verso 13, isso foi cumprido. Ou isso se cumpriu em Mateus 27, verso 9. Disse que ele seria colgado, ou seria crucificado, ou seria morto no madeiro. Isso constatamos em Deuteronômio 21, do verso 22 ao verso 23. Isso se cumpre em Mateus 27, do verso 26 a 50. E quando
nos fala de ser enterrado na tumba de um rico, que um discípulo que o seguia às escondidas, José de Arimateia, levou. Nos fala em Isaías 53, 9. Isso se cumpriu em Mateus 27, do verso 57 a 61. E disse que ele ressuscitaria. Em Salmos 16, do verso 10, isso se cumpriu em Mateus 28, do verso 1 a 10. O ministério público de Jesus foi ensinar, pregar e curar enfermidades e todo tipo de dor que existia. Mas todos esses prodígios que fez Jesus foi para demonstrar que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento. E todo o núcleo desse ministério teve a sua conclusão na cruz, com a morte e a ressurreição, depois de 3 dias passados. E quando vamos em Lucas 23, 45, também nos fala da morte da cruz, e darei a sequência de algumas passagens que possam ajudar-te no momento de revisar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Em Hebreus 10, 19 e 20 nos fala que nos deu acesso ao lugar santíssimo. E quando vamos em João 14, 6, que já havíamos dito antes, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é o único caminho pelo qual podemos encontrar-nos com Deus. E em Levítico 17, verso 11, Hebreus 9, 22, Hebreus 9, 12, Marcos 10, 45, nos está dizendo que esse Messias solucionou o problema do pecado. E quando vamos em Hebreus 2, 14, como dizíamos, que assim como os filhos participam de sangue e carne, ele igualmente participou do mesmo, que mediante a sua morte derrotou aquele que tinha o império da morte, que é Satanás, e livrou aqueles que pelo temor da morte estavam sujeitos à escravidão. Ou seja, ele solucionou o problema da morte e Satanás, porque o homem sendo escravo de Satanás, o homem está sujeito à morte. Todos nós antes estávamos condenados à morte eterna. Todo homem que morresse antes da vinda do Messias estava condenado à morte eterna. E completou a obra de Cristo com a cruz e a ressurreição. Ou seja, que com a ressurreição de Jesus se cumpre essa obra de Cristo. E Jesus testificou com toda a sua vida que ele é o Messias. Então, por que a fé de que Jesus é o Cristo? É importante crer que Jesus é o Cristo, porque quando vamos em 1 de João, capítulo 5, versículo 1, nos mostra que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, só crendo que Jesus é o Cristo é a única maneira que nós podemos nascer de Deus. E porque mesmo Jesus, quando estava frente a Nicodemos, disse que é necessário nascer de novo. Ou seja, Nicodemos era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas ainda perguntou como, pois, poderia nascer de novo. E Jesus mesmo disse que ele mesmo sendo mestre da lei, não sabia como ele poderia nascer de novo. Ou seja, necessitamos nascer de novo, porque através do pecado de Adão e Eva, por falta de conhecimento do pacto e serem enganados por Satanás, todos nós fomos condenados, como diz em Romanos 3, 23. E que porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E é necessário que nascemos de novo, porque através desse pecado estamos separados de Deus, estamos mortos espiritualmente. Então necessitamos que esse espírito morto seja regenerado por Deus e voltamos a ter a identidade como imagem e semelhança do Messias. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai, porque desde o princípio fomos criados para estar com Deus. E o objetivo de fazer com que creamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, primeiro é porque esse foi o objetivo pelo qual foi escrita a Bíblia. E quando vamos em João 20, 31, nos prova de que Jesus é o Cristo, é o núcleo da Bíblia. Em João 20, 31 diz:
começamos do verso 30, diz: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Hoje vimos como a igreja tem se desviado tratando de tantos outros assuntos que não é sobre o Messias, tratando de tantos outros assuntos que não é sobre Cristo e não é sobre o verdadeiro evangelho. Hoje a igreja se enfoca em vários dons, a igreja se foca em várias outras coisas, mas a Bíblia nos diz que tudo foi escrito para que creiamos que Jesus é o Cristo, e o homem hoje está buscando encontrar mistérios que não nos incumbem como filhos de Deus. Ou seja, em Deuteronômio 29:29 disse que as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas ocultas a Deus pertencem. Ou seja, que as coisas reveladas é que Jesus é o Cristo. E enfatizamos por quê? Porque foi para isso que são as pregações, as formações, os discipulados, os seminários de teologia. Ou seja, é para conhecer e crer em Jesus como Cristo, porque esta é a vontade de Deus que nos diz em João 6, do verso 39 ao verso 40. Para isto é que são o evangelismo, as missões, e este é o objetivo de todos os dons, porque os dons é para a edificação daqueles que creiam, para que cresçam e conhecem mais sobre esse Messias. A fé de crer que Jesus é o Cristo é crer que Jesus é aquele que solucionou com a cruz e a ressurreição todo o problema, ou seja, toda a raiz do problema que o homem enfrenta hoje em dia. E em Gálatas 2:20 nos diz que ou seja, se cremos que Jesus é o Cristo e já sabemos que toda a raiz, a origem de todo o problema já está solucionado, nós sabemos que já não vivemos nós, que já fomos crucificados com Cristo. A nossa vida já está escondida em Cristo, como nos diz em Colossenses 3. E em Gálatas 20 é crer que com Cristo estou crucificado e que Cristo vive em mim. E eu sei que não é algo que eu posso pedir em algum momento que eu acho que estou debilitada porque necessito crer nesse exato momento, mas não, é crer que Ele já morreu e também a minha identidade está aí. Agora eu sou filha de Deus pela fé em Cristo. E quando vamos em Filipenses 4, do verso 11, eu creio que já nada é problema. Por isso em Salmos 23 nos diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando vamos em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. O apóstolo Paulo disse à igreja de Filipenses: aqui. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E essa é uma passagem que tem sido muito mal usada no nosso cotidiano. Às vezes nem pessoas que nem entendem o que é Jesus, nem entendem o que é Cristo, não entendem o que é o Evangelho da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não é essa a realidade. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e sabe que crendo, como dizem em Efésios 1:13, a palavra de Deus em Efésios 1:13 nos aclara que recebe o Espírito Santo todo aquele que já viu o Evangelho correto, e esse Evangelho é o que tem sido perturbado. Nos diz que em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Não é qualquer pessoa que possa ter o Espírito Santo, senão aquela pessoa que crê que Jesus é o Cristo. E aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, como já havíamos dito em 1 João 5:1. E aqueles que são nascidos de Deus são salvos. E quando dizemos que são salvos, de que são salvos? Nem todos sabem de que são salvos. E o que é a salvação? Ou seja, quando falamos da salvação, nós estamos dizendo que somos livres de Satanás, em Colossenses 1:13, que nos diz claramente que fomos liberados do poder das trevas e transladados ao reino do Filho de Deus, que é Cristo.
13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse Filho que é Cristo. Ou seja, somos livres de Satanás, somos livres do pecado. Em Romanos 8, do verso 1 ao verso 2, nos diz claramente: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E também cremos que já fomos encontrados com Deus, porque a promessa foi feita em João 14, do verso 16 a 17, e essa promessa se cumpriu. E em Efésios 1:13 fala claramente: depois de ter ouvido a palavra de verdade. E em João 14, 16, 17 nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e está em vós. Por isso é que a palavra da verdade é loucura para os que estão no mundo. Por isso é que o Evangelho da salvação, que é Cristo, é loucura para aqueles que não entendem, porque o mundo não pode receber esse Espírito que nos foi prometido. Ou seja, este é o único critério da salvação. E em Mateus 7, do verso 21 ao verso 23, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará nos reinos dos céus. Muita gente hoje adora o nome de Jesus, chama o nome de Deus e faz trabalhos nas igrejas, mas se não crer que Jesus é o Cristo, não existe uma maneira de ser encontrado com Deus. Possa dar toda a sua vida para servir numa igreja, mas se não está em Deus, não poderá dar fruto e será cortado e será lançado ao fogo. E uma pergunta, se calhar, que possas fazer-te neste exato momento: será que eu sou salvo? Será que eu já fui liberto de Satanás, do pecado e da separação de Deus? Ou seja, pode ser uma pessoa muito boa, e temos um exemplo de Cornélio. No livro de Atos, capítulo 10, do verso 1 a 2, nós podemos dar-nos conta que Cornélio amava a Deus, mas era necessário que fosse alguém levar a mensagem, até que Deus chamou a Pedro que fosse para lá e levasse a palavra da verdade para que Cornélio e sua família e seus empregados fossem salvos. Isso é um exemplo prático. E também temos Apolo. Apolo, por acaso, não tinha tantos conhecimentos da palavra de Deus? Apolo, acaso, não havia sido instruído pela palavra de Deus desde a sua infância? Ele era um homem cheio de autoridade, ele era um homem que, quando pregava, eu imagino que todo mundo dizia: aleluia, glória a Deus, essa é a palavra. Mas, sem embargo, era necessário que fosse instruído exatamente nos caminhos do Senhor. Então, o matrimônio de Priscila e Aquila, ou seja, Priscila e Aquila, um casal que se dedicavam a pregar o Evangelho de salvação, o Evangelho do Reino, ouviram a mensagem de Apolo e deram-se conta que faltava algo na mensagem de Apolo, porque naquele tempo Jesus já havia sido morto, Jesus já havia ressuscitado e Jesus já havia subido aos céus, mas Apolo continuava pregando sobre o batismo de João. Era a única mensagem que conhecia. E então podemos constatar que existe uma necessidade de aprofundar o conhecimento acerca do Evangelho de Deus e pedir a Deus que a cada dia nos revele, porque esse Evangelho é por revelação. E disse que se cremos que Jesus é o Cristo, a nossa rocha, como diz em Mateus 16, 18, somos a igreja perfeita. E como igreja perfeita, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Porque as portas do inferno prevalecem contra nós quando nós não temos ou não estamos fixos na rocha. Estamos fixos na rocha quando cremos que Jesus é o Cristo. E as chaves do reino dos céus nos serão dadas. Por quê? Porque quando Jesus estava com os discípulos em Marcos 28, ele orientou o que nos toca fazer como filhos de Deus e obedientes à fé. Vamos em Mateus 28, brevemente, a partir do verso 18, Jesus disse, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ou seja,
essas são as chaves que nós temos para poder atar e desatar, porque com essa mensagem da verdade de que Jesus é o Cristo, podemos nascer de Deus, ter a vida, ser regenerados de um espírito morto para um espírito vivo, e podemos levar de tudo o que temos dentro, ou seja, dessas correntes de água viva que fluem no nosso interior, dar de beber àqueles que não conhecem. Ou seja, essa é a chave, porque temos o poder em nossas mãos de poder libertar uma pessoa da escravidão, do pecado, que podemos livrar a pessoa que está sujeito a todas as correntes desse mundo, que é baixo as potestades, ou seja, baixo a ordem de Satanás. Para quê? Para o reino do Filho amado de Deus, que é Cristo. Essas são as chaves que nos foram dadas. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, pode crer verdadeiramente e confessar o nome de Jesus. Ou seja, se a pessoa não confessa de que Jesus é o Cristo, a pessoa não tem o Evangelho. Se a pessoa não confessa de que esse Jesus que havia sido prometido já veio e virá de novo buscar a sua igreja, essa pessoa não tem o Evangelho e não tem vida. Apesar do tão bonito que pregue, apesar do tão bonito que cante, apesar do tão bonito que realiza as suas ações e as obras de caridade, essa pessoa está condenada à morte eterna. Então é necessário crer no Evangelho da salvação, que Paulo nos diz claramente em Romanos 1. Poderia aqui dizer mais ou menos o que é o Evangelho, porque é que se insiste em falar do Evangelho da Bíblia. Primeiro, porque o apóstolo Paulo nos advertiu claramente de um Evangelho que não é um Evangelho. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas de salvação de Deus para a humanidade através da morte propiciatória do seu Filho e da sua ressurreição. Esse Filho que é Cristo. E o apóstolo Paulo nos demonstrou em Gálatas 1, no verso 6 e 9, que tão recentemente que Jesus havia ascendido aos céus, e os apóstolos haviam recebido a mensagem, essa igreja já se estava desviando. Já passaram cerca de 2018 ou 19 anos que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E em Gálatas 1, a partir do verso 6, Paulo estava maravilhado de como eles haviam se separado do verdadeiro Evangelho para crer num Evangelho diferente. Mas ele afirma que não existe um outro Evangelho, que muitos tratam de perturbar o Evangelho. Quer dizer que a pessoa pode falar de Jesus, a pessoa pode falar de Cristo, a pessoa pode falar do reino dos céus e pode falar da vinda de Deus, mas se não confessar que esse Jesus é o Cristo e demonstrar pelas Escrituras, não é o Evangelho de Deus. E em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 3 e 4, ele estava com grande temor e dizia para a igreja de Coríntios: eu temo que com a mesma astúcia que a serpente enganou a Eva, os vossos sentidos sejam extraviados da verdadeira devoção a Cristo. Ou seja, que era possível naquele tempo tão recente que as pessoas se desviassem do verdadeiro Evangelho. Mas afinal de contas, qual é o verdadeiro Evangelho que Paulo pregou? Vamos em Romanos, de uma forma breve, e vamos ver em Romanos capítulo 1. A partir do verso 2, a Bíblia nos diz que, ou seja, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Romanos que o Evangelho de Deus é aquele que havia sido prometido antes nas Santas Escrituras, ou seja, no Antigo Testamento. E é acerca do seu filho, que é o Messias, que nasceu de descendência de Davi, que já vimos, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, foi declarado Filho de Deus com poder. Filho de Deus com poder, Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por que Paulo falava que o Evangelho é sobre o seu Filho? Primeiro, é a mensagem que a igreja primitiva pregava. E essa mensagem é que é demonstrar de que Jesus, que foi crucificado, é o Messias. E podemos constatar em Atos 2, no verso 36, a essência está no verso 36, mas em versículos anteriores, Pedro foi demonstrando de como já havia sido profetizado sobre esse Messias que viria, mas mesmo assim que o povo que estava à espera dele não o reconheceu. E Pedro declara:
Saibam, pois, certamente toda a casa de Israel, que este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando vamos em Atos 5:42, depois deles terem recebido o Espírito Santo em Atos 2, a mensagem não parou por aí, porque a promessa foi feita em Atos 1:8. Em Atos 1:8, a promessa foi feita. Jesus disse aos discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. Ou seja, a mensagem não ficou somente aí em Atos 2, que Pedro predicou, que Pedro pregou, mas quando vamos em Atos 5:42, a palavra de Deus nos mostra claramente que todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, era a única mensagem que a igreja primitiva levava. Sejam nas casas, nos templos, me imagino que nas ruas também era a única mensagem que levavam. Não sei você, mas eu necessito de saber todos os dias de que esse Jesus crucificado é o Messias, porque só sabendo isso é que eu sei que eu sou salva e livre de Satanás, do pecado e da separação de Deus. E quando chegamos em Atos 9, verso 22, podemos ver que Saulo perseguia os cristãos. Possivelmente Saulo amava a Deus porque ele defendia a lei de uma forma tremenda. E Saulo recebeu o Evangelho. E em Atos 9, 22 nos demonstra como ele se esforçava para demonstrar através das Escrituras de que Jesus era o Cristo. Vamos ver em Atos 9, 22, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Não parou aí a mensagem de que Jesus era o Cristo. Podemos ir em Atos 17, no verso 2 e 3, Paulo já não se chamava Saulo, mas que se chamava Paulo. E em Atos 17, do verso 2 e 3, disse: e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo já se havia acostumado. E quando vamos em Atos 18, do verso 5, e quando Silas e Timóteo desceram de Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Em algumas outras versões nos diz que Paulo estava completamente entregando, demonstrando pelas Escrituras que este Jesus era o Cristo, até que chegou o ponto de dizer mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E podemos dar-nos conta que esse Evangelho é um Evangelho puro, e que desde a primeira pregação que foi feita em Atos 2, vimos que 3.000 almas se converteram, depois 4.000, 5.000, mas a Bíblia depois vai dizendo que era um número extenso, ou seja, já não se podia contar, porque a cada dia, com uma mesma mensagem de que Jesus é o Messias, se estava convertendo um povo inteiro, ou seja, a igreja crescia e se edificava. Então vimos que, crendo assim, podemos nascer de Deus, e o objetivo da escritura da Bíblia, já dissemos, é que Jesus é o Cristo. Então, meu querido irmão, amigo, companheiro, espero que essa mensagem seja de grande edificação para a tua vida, e convido que qualquer dúvida pode deixar nos teus comentários, e que possamos estar dispostos a servir-te, e que possas compreender qual é o Evangelho da Bíblia, qual é o verdadeiro objetivo da Bíblia e qual é a verdadeira vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que possas crescer em fé. Amém.